Sidónio Paes. Sidónio Bernardino da Silva Paes nasceu em Caminha, distrito de Viana do Castelo, no dia 1 de maio de 1872, filho de Sidónio Alberto Paes e de Rita da Silva Cardoso Paes. Morreu vítima de um atentado, na estação do Rossio, em 14 de dezembro de 1918. Em 1888, inicia a carreira militar, entrando para a Escola do Exército e para a Arma de Artilharia. É promovido a alferes em 1892, a tenente em 1895, e a capitão em 1906. Paralelamente àquela, desenvolve uma outra, a de professor universitário, frequentando a Universidade de Coimbra e licenciando-se em Matemáticas em 1898. É nomeado professor catedrático da cadeira de Cálculo Diferencial e Integral daquele estabelecimento de ensino superior e aceita como professor da Escola Industrial Brutero, da qual virá a ser diretor em 1911. Desde os tempos da Universidade de Coimbra que se manifestou partidário das ideias republicanas, conspirando contra o regime monárquico. Data desta época a sua filiação na maçonaria, na loja Estrela de Alva, em Coimbra, com o nome de Irmão Carlyle. Após a implantação da República é chamado para desempenhar os seguintes cargos: deputado à Assembleia Nacional Constituinte, ministro do Fomento do governo de João Chagas, desde 24 de agosto de 1911, ministro das Finanças do governo de Augusto de Vasconcelos, desde 7 de novembro do mesmo ano, representante do governo nas manifestações do primeiro adversário da implantação da República, na cidade do Porto, ministro de Portugal em Berlim, desde 17 de agosto de 1912, cargo que desempenhou até 9 de março de 1916, data em que a Alemanha declarou guerra a Portugal. Após o seu regresso a Portugal, assume-se como figura principal de contestação ao governo democrático e encabeça o golpe de Estado de 5 de dezembro de 1917, que acaba vitorioso, após 3 dias de duros confrontos. Neste contexto vai desempenhar as funções seguintes: Presidente da Junta Revolucionária, desde 8 de dezembro de 1917, Presidente do Ministério, Ministro da Guerra e dos Negócios Estrangeiros, desde 11 de dezembro do mesmo ano, Presidente da República, desde 27 de dezembro, até nova eleição, Presidente da República, eleito por sufrágio direto, desde 9 de maio de 1918. Sidónio Paes modifica a lei eleitoral, sem sequer se dar ao trabalho de consultar o Congresso, e é eleito Presidente da República por sufrágio direto dos cidadãos eleitores, obtendo, em 28 de abril de 1918, 470.831 votos. Foi proclamado em 9 de maio do mesmo ano. Durante o seu Senado, são dignos de realce os seguintes factos: em fevereiro, é alterada a lei da separação entre a Igreja e o Estado. Em março, é declarado o sufrágio universal. Em abril, as tropas portuguesas são derrotadas na Batalha de Lalis. Em julho, são reatadas as relações com a Santa Sé. Passado o estado de graça, sucedem-se as greves, as contestações e as tentativas de pôr fim ao regime sidonista. Em resposta, este decreta o estado de emergência em 13 de outubro. Consegue recuperar momentaneamente o controle da situação, mas o movimento de 5 de dezembro estava ferido de morte. Nem a assinatura do armistício, em 11 de novembro, nem a mensagem afetuosa do rei Jorge V de Inglaterra correspondente ao ato vem melhorar a situação. Em 5 de dezembro, Sidónio sofre um primeiro atentado, durante a cerimónia da condecoração dos sobreviventes do Augusto de Castilho, do qual consegue escapar ileso.
não conseguiu escapar ao segundo, levado a cabo por José Júlio da Costa, que o abateu a tiro, na estação do Rossio, em 14 de dezembro de 1918. Na madrugada do dia 8 de dezembro fora exonerado o governo da União Sagrada liderado por Afonso Costa, transferindo-se o poder para a junta revolucionária presidida por Sidónio Pais. Então, em vez de iniciar a habitual consulta para a formação de novo governo, os revoltosos assumem o poder, destituindo Bernardino Machado do cargo de Presidente da República e forçando o seu exílio. Nesse processo, a 11 de dezembro de 1917, Sidónio Pais tomou posse como presidente do Ministério, atual primeiro-ministro, acumulando as pastas de Ministro da Guerra e de Ministro dos Negócios Estrangeiros e, já em profunda ruptura com a Constituição de 1911, que ajudara a redigir, a 27 de dezembro do mesmo ano, assumiu as funções de Presidente da República, até nova eleição. Durante o golpe e na fase inicial do seu governo, Sidónio Pais contou com o apoio de vários grupos de trabalhadores, em troca da libertação de camaradas encarcerados, e com a expectativa benévola da União Operária Nacional, parecendo posicionar-se como mais uma tentativa de consolidação no poder da esquerda republicana. Inicia então a emissão de um conjunto de decretos ditatoriais, sobre os quais nem consulta o Congresso da República, que suspendem partes importantes da Constituição, dando ao regime um cunho marcadamente presidencialista, fazendo do Presidente da República simultaneamente chefe de Estado e líder do governo, o qual, significativamente, deixa de ser constituído por ministros para integrar apenas secretários de Estado. Nesta nova arquitetura do sistema político, que os seus apoiantes designavam por República Nova, o chefe de Estado era colocado numa posição de poder que não tinha paralelo na história portuguesa desde o fim do absolutismo monárquico. Daí o epíteto de Presidente-Rei que lhe foi aposto. Nos seus objetivos e em muitas das suas formas, a República Nova foi precursora do Estado Novo de António de Oliveira Salazar. Numa tentativa de apaziguamento das relações com a Igreja Católica Romana, em guerra aberta com o regime republicano desde 1911, a 23 de fevereiro de 1918 Sidónio Pais alterou a lei de separação entre a Igreja e o Estado, suscitando de imediato feroz reação dos republicanos históricos e da maçonaria, mas escolhendo o apoio generalizado dos católicos, dos republicanos moderados e da população rural, então a vasta maioria dos portugueses.